E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o crime de aborto. O crime de aborto está disposto lá entre os artigos 124 e 128 do Código Penal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sara Rocha, do @Fonte Jurídica. Se você ainda não me segue, vai lá me seguir. Já se inscreve no canal para me ajudar sempre. Comenta, compartilha, deixa o like. Gente, isso ajuda muito, de verdade mesmo. Eu fico muito grata por quem tá aqui ajudando o canal a crescer. Então, me ajude a crescer. E vamos lá, gente. Sem mais enrolação, bora logo. Então, vamos lá, gente. O crime de aborto é um crime que quando acontece de forma dolosa, ele vai para julgamento dentro do tribunal do júri, tá? O bem jurídico que a gente protege no crime de aborto é a vida intrauterina. Intrauterina, a vida que está dentro do útero. Se sai do útero, aí a gente começa a falar de infanticídio. Falei aqui sobre o crime de homicídio em outro vídeo, você pode assistir que ele tá bem completo. Mas é isso, gente, o crime de aborto ele vai proteger o bem jurídico da vida, mas quando ela ainda tá intrauterina, dentro do útero da mãe. E aí, gente, o crime de aborto ele tá tipificado em alguns artigos aí do Código Penal. Então, eu vou começar a explicar para vocês. O primeiro artigo é o artigo 124 do Código Penal. Nesse artigo, gente, está escrito lá que praticar aborto ou permitir que terceiro lhe pratique aborto. Então, observe que esse é um crime próprio. Não é qualquer pessoa que pode realizar esse crime. Esse crime é um crime exclusivo da gestante. Só quem comete esse crime é a gestante. Ou eu vou praticar o aborto em mim mesma, ou eu vou permitir que outra pessoa pratique o aborto em mim. Mas essa pessoa que praticou o aborto em mim, ela vai recair sobre outro artigo que eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui. Então, observe que só fica enquadrada no artigo 124 a própria gestante. Nenhuma outra pessoa vai entrar aqui como coautoria. Para esse crime, a pena é de detenção e é de 1 a 3 anos. Já no artigo 125, a gente começa a tratar do terceiro, né? Então, aqui é o terceiro que pratica o aborto na gestante, só que sem o consentimento dela. Caso clássico, eu engravido do meu namorado. Meu namorado não quer que eu tenha esse filho. E aí ele vai e coloca algum remédio na minha comida ou me dá alguma coisa para eu tomar sem que eu saiba que eu estou tomando algo abortivo. E aí, nesse caso, a pena é até mais gravosa, porque aqui a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Lembrando que esse aqui é um crime que acontece por terceiros, tá? Já no artigo 126, eu tenho o aborto que é cometido por um terceiro, só que com a autorização da gestante. Então, vamos voltar lá no artigo 124, quando fala que permitir que terceiro lhe pratique aborto. Então, a pessoa que praticar o aborto na gestante, aqui no 124, ela vai se enquadrar no 126. Só se enquadra no 124 a gestante. Mas se eu autorizo que alguém cometa o aborto em mim, a pessoa que cometeu esse crime vai estar enquadrada no 126. Eu sou a gestante, eu me enquadro no 124. Entenderam? Aqui, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Então, lá no artigo 126, parágrafo único, ele traz 4 possibilidades em que a pena que vai ser aplicada ao artigo 126, que é de 1 a 4 anos, na verdade vai ser a pena que está lá no artigo 125. Então, se a pessoa cometer qualquer dessas 4 hipóteses que eu vou falar para vocês agorinha, tá? A pena dela vai ser aumentada e ela não vai se enquadrar, ela não vai ter essa pena que está disposta aqui no artigo 126. Nesse caso, vai ser aplicada a pena que está no artigo 125, que é de reclusão de 3 a 10 anos. É uma pena mais gravosa. Então, a pena aplicada à pessoa que cometeu o crime do artigo 126 não vai ser a de 1 a 4 anos, que é a que está disposta lá. Vai ser de 3 a 10 anos se ela cometer o crime contra menor de 14 anos, pessoa alienada. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que ela não tem a capacidade de pensar e de agir por ela própria. Então, primeira possibilidade, ser menor de 14 anos. Segunda possibilidade, ser alienada, não ter capacidade de agir e pensar por si própria. Terceira possibilidade, ser débil mental. E a quarta possibilidade é quando a pessoa tem o consentimento de provocar o aborto, né? Só que esse consentimento, ele é obtido mediante fraude, violência, grave ameaça, e aí entra aqui como uma causa de aumento de pena. Então, vocês já conseguiram entender a tipificação do crime de aborto e as hipóteses em que ele se enquadra. Também a causa de aumento de pena. Agora eu vou explicar para vocês como que esse crime acontece na forma qualificada. A forma qualificada está no artigo 127 do Código Penal. Então, esse crime ele vai se dar de forma qualificada. E aí, gente, quando ele se dá de forma qualificada, essa pena vai aumentar em 1/3
quando resultar na gestante, além do aborto, é claro, também uma lesão corporal grave. E aí, óbvio que fica implícita a lesão corporal gravíssima. Então, se resultar nisso, a pena é aumentada em 1/3. Já se resultar em morte da gestante, aí a gente vai ter, a pena que vai ser aplicada vai ser duplicada. Então, vai ser o dobro da pena. Por que isso acontece, gente? Porque aqui o bem jurídico tutelado para de ser somente a vida e passa a ser também a integridade física. Então, a gente coloca a forma qualificada para que esse crime fique com uma pena mais gravosa. Para a gente finalizar, eu vou falar aqui quais são as hipóteses em que cabe o crime de aborto sem que haja punição de ninguém, tá bom? Lá no artigo 128 ele vai trazer essas hipóteses. Quando a gente entra nessa pauta, né, dos abortos que são autorizados, né, a gente está falando do aborto humanitário e do aborto necessário. A gente não pode confundir os dois. O aborto humanitário, gente, é quando a pessoa que vai cometer o aborto, ela foi estuprada, tá bom? Nesse caso de estupro, ela tem a autorização para cometer o crime de aborto sem que seja punida por isso e nem o médico punido por isso. Para isso, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que procurar um médico, o médico vai ter que se certificar de que realmente houve um estupro ali, e aí se tiver realmente havido um estupro, se ele conseguir se convencer de que houve, aí ele pode fazer isso, aí ele vai poder tirar o feto sem que tenha nenhuma pena, sem que nenhuma pena recaia sobre isso, tá bom? Nesse caso de estupro, se a gestante for maior de idade, ela mesma tem que autorizar, tá, o cometimento do aborto. Se ela for menor de idade, os pais têm que autorizar ou os responsáveis legais dela. E aqui a gente tem que lembrar que não precisa de autorização judicial nem prévia nem posterior, tá? Então, nesse caso aqui, basta apenas a própria convicção do médico reunindo as informações necessárias para chegar nessa conclusão. Lembrando sempre que aqui não tem um prazo estipulado em lei. Então, não interessa se é em 3 semanas, 3 meses, a qualquer momento pode haver a interrupção da gestação, tá bom? A próxima possibilidade de aborto sem punição é quando se trata de aborto necessário. Nesse caso aqui, gente, a gente tem duas possibilidades. A possibilidade disposta em lei é quando é necessário que haja aquele aborto para que a vida da gestante se mantenha. Então, se for comprovado, tá? Aqui um caso típico é quando a gestante tem pré-eclâmpsia. Então, se o bebê vier a nascer, talvez a mãe morra. E aí, esse é o caso em que é autorizado o aborto do feto. Outra possibilidade que não está disposta em lei, mas foi trazida pra gente aí pelo ADPF 54 do STF, tá? É na possibilidade de feto anencéfalo, ou seja, o feto que não vai ter formação cerebral suficiente para ter vida. E aí, nesse caso, como ele já vai nascer com morte cerebral, e lembrando, lá no crime de homicídio a gente viu isso, que quando a pessoa tem morte cerebral, ela já tem a própria morte, né? Então, é quando a gente diagnostica a morte da pessoa. Então, até para evitar o sofrimento da mãe de ter o parto de um bebê que já vai nascer morto, a gente autoriza aí a questão do feto anencéfalo, tá bom? Gente, é isso o crime de hoje. Lembrando que sempre que a gente tenta ocultar o cadáver, né? Ou seja, eu faço aborto na minha casa e jogo o bebê pelo muro, ou jogo em algum lugar para tentar ocultar aquele crime, aí a minha pena também vai ser aumentada, tá bom? É isso o crime de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Se ficou qualquer dúvida, se você lembrou aí de algum exemplo que entra em algum desses casos aqui que eu comentei, se você sabe de algum caso em que isso aconteceu, comenta aqui embaixo que eu quero saber se você realmente faz parte desse grupo aí de penalistas. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.